queria voltar um pouquinho lá atrás pro como começou sua carreira de ator, cara, porque eu sempre falei assim, puta, sempre aquela coisa, o que você gostaria de ser? E eu sempre falo, sempre foi jornalista, mas a minha segunda coisa que eu me via fazendo era, cara, assim, eu olhava, comecei a acompanhar filme desde moleque, assim, atuações de alguns caras, pro Jack Nicholson, você fala, cara, puta, que foda isso e tal. Chegar num patamar desse cara, deve ser muito foda ser ator e tal. Recentemente me pegou muito a atuação do Joaquin Phoenix no Coringa, que ele ganhou. Que eu saí do cinema e falei, que atuação foi essa? Que Vi é isso? 3 vezes. Que esse cara fez nessa, né? No cinema. Vai fazer de novo agora, né? E aí, recentemente, eu fui numa peça... Coitado, deve estar emagrecendo loucamente de novo. É. Deve falar, putz, eu vou ter que emagrecer de novo. Pois é. E recentemente fui numa peça de um amigo que eu conheci recentemente, chamada O Inimigo do Povo. Sim, o Inimigo do Povo é do mesmo do Perguinte, do Ibsen. Isso, exatamente. E aí, fazia muitos anos que eu não ia no teatro. Muitos anos mesmo. E aí eu fui pra prestigiar esse meu amigo que não tava participando da peça. Ele ia participar, mas aí ele teve que fazer uma outra coisa. E ele ficou mais ali na produção. E aí eu fui assistir. E aí eu falei assim... Nossa, cara, ainda bem que eu fiz jornalismo. Não tenho a menor capacidade de ser... Cara, você não tá ligado o tamanho do texto dos caras, a eloquência que os caras falam. Claro. Cara, é um negócio... Mas assim, o Felipe, juro. Os atores principais ali, eles... leram um livro, cara, 3 horas de peça, um texto gigantesco e, cara, é com uma atuação toda hora muito visceral e cara, não tem corte. É ao vivo, cara. Tá. E aí, assim, eu queria entender como é que foi pra você falar, é isso que eu quero fazer. Start. E como foi pra você conseguir fazer, porque é muito difícil. As pessoas acham que não têm noção de como é difícil ser ator. Putz, eu não sei nem por onde começar, mas assim, eu não queria ser ator nunca. Eu não tenho essa coisa tem gente que fala, quando eu tinha 3 anos de idade eu descobri que eu não sou. Eu ia até adorar, não era isso. Pelo contrário, eu era um bom aluno de matemática, o neto mais velho de uma família de imigrantes, uma família muito pequena que tinha sido dizimada na guerra. Eu só conhecia os pais do meu pai, e eu, como aluno, neto mais velho e bom de matemática, acho que tinha uma esperança minha, um projeto para mim, de uma profissão segura. E eu falava que que eu ia ser engenheiro, porque exatamente eu era bom de matemática, eu era bom aluno. Então as coisas foram caminhando assim, até que eu fiz uma peça no colégio. E eu nunca sei direito, eu nunca soube o jeito que me levou a ir lá no teatro. E dali eu entendi que é aquilo que eu falei antes pra você, que eu tava falando com as pessoas de outra maneira, de outro jeito. Que aquelas palavras... Alguém tinha escrito um texto sobre coisas que eu sentia e nem sabia, sabe? Com palavras melhores que as minhas. Alguém escreveu com palavras melhores que as minhas sobre sentimentos que eu nem sabia que tinha. Nossa, que legal. Tá? Foda. E aí eu encontrei as pessoas de outro jeito. E elas me viram de outro jeito. Às vezes uma coisa prática, tipo a garota que eu queria que me visse, me viu. Entendi. E eu, que era quieto, de repente ela rolou. Não é que rolou, mas tipo, ela me viu. Você foi notado. Eu fui notado. E a partir daí você fala assim, eu não quero só ser notado. Alô, Sócrates, eu quero dizer coisas. Sim. Eu quero mudar isso aqui. Eu quero provocar as pessoas. E eu comecei a fazer tarde. Eu acabei o colégio com 16 e eu comecei a fazer por aí, 15, 16. Eu fiz só no último ano, que era o nosso 3º colegial na época, né? Hoje tem um nome diferente. E daí abriu o leque, entendeu? Eu falei, meu, que porra é essa? Aí eu comecei a ler sobre teatro, ler. Aí eu voltava pro colégio, já fazendo faculdade de engenharia. Eu voltava pro colégio para desenhar cenário. Aí eu comecei a fazer luz, aí eu comecei a me envolver. Aí eu comecei a ir ver as peças. Ver as peças, e eu encontrava os atores depois das peças. Eu ficava esperando eles saírem para perguntar para eles como que era ser ator, como é que eles conseguiram, como é que era esse mundo. Eu era fascinado por aquilo, mas aquilo não era muito para mim. Ficou uma dança, assim, um namoro, entendeu? O meu lance era ser engenheiro. Aí, resumidamente, para não ficar horas, eu fui para fora, porque aí eu não estava gostando de engenharia, eu falei, vou sair da faculdade. Aí eu tive a oportunidade, porque veio pro Brasil um cara que tinha o mesmo sobrenome que a gente.
E procurou na lista telefônica um americano, ligou pro meu pai, apareceu na casa, falou assim: a gente tem o mesmo sobrenome, como isso é possível? Que são muito poucos no mundo. Aí meu pai ficou amigo desse cara, eu fui fazer um curso de inglês fora do país, e daí eu fui pra casa desse cara, fiquei um tempo lá, que era em Nova York. E daí eu trabalhei nesse lugar que eu fui antes, no curso de inglês, eu trabalhei de lanterninha no cinema, fui bilheteiro e pipoqueiro desse cinema para juntar dinheiro, ganhando $6,25 a hora, nunca vou esquecer. Eu juntei esse dinheiro, quando eu fui para Nova York, eu gastei todo esse dinheiro assistindo peça de teatro e querendo falar com os atores depois da peça. Daí eu falei com o Al Pacino, com a Meryl Streep, com o John Malkovich, com... O Pacino que é argentino, pra quem não sabe. Com todos esses caras, eu falava a mesma coisa. Como é que é ser ator? Como é que é isso? Quando eu voltei, eu tava totalmente mexido para essa história. Como é que era esses papos? Os caras são legais? São... Alguns sim, alguns não. Você lembra de algum que você... Al Pacino, por exemplo, ele me perguntou se ele tava dentro. Eu tinha assistido a peça, era o Júlio César do Shakespeare. E quando acabou a peça, aí temos atores, o Charlie Sheen. Ele já tinha feito Scarface Martin nessa época? Já, não, isso. Peraí, quantos anos você acha que eu tenho? Já tinha feito tudo isso. Já tinha feito os Poderosos Chefões, acho que eu não tinha feito o terceiro ainda. Eu falei com o meu Al Pacino, o Martin Sheen, que é um ator também bastante conhecido, fazia aquela série sobre o presidente dos Estados Unidos e fez Apocalipse Sinal. E ele fazia o Júlio César, o Al Pacino fazia o Marco Antônio. Aí eu perguntei ao Al Pacino e falou: ele sai pela outra porta. Ele sai de carro pela outra porta. Daí eu saí pela outra porta, era um corredorzão assim, tinha um carro no fundo. Aí eu fui andando até o carro, não sei o que lá, era um Rolls Royce. E aí eu olhei, aí ele baixou o vidro assim. What do you want? Speak to you, my friend. Ai, Brasil, Corinthians, nós. Aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei que eu sou ator e quero ser ator. Aí ele falou: você já fez Shakespeare? Porque tinha feito a peça Shakespeare. Eu falei: já, fiz no colégio. Fiz a minha primeira peça, foi no Noite de Verão. Aí ele falou: que bom que vocês fazem Shakespeare no Brasil. E qual é o papel que você mais gostaria de fazer? Aí eu menti, né? Falei Hamlet, porque eu achei que ia cair bem. Aí ele falou: não, Hamlet, não faça Hamlet. Aí ele falou de outra peça pra eu fazer. A gente teve um papo, tipo, desenho de carreira comigo, assim, né? Caralho, no vidro do carro. Aí eu falei assim: pô, te admiro muitíssimo, enorme prazer estar aqui. Aí, ó, esse história que você falou, da pessoa te dar, e eu guardo isso comigo. Ele falou assim: o meu caminho é só meu. O seu caminho é só seu. E ele é seu. Porque você é você. E eu sou eu. Se inspire, mas não queira ser eu. Não porque eu sou melhor, mas porque eu sou eu e você é você. Tipo, ali no inglês, era uma coisa meio me colocar num lugar tipo, cara, você é um moleque, acredita em você, legal que você me admira, mas segue o seu caminho próprio. E nessa coisa meio eu bagunçando, tentando entender do jeito que ele falava, aí veio um cara abrir o portão, aí essa eu nunca vou esquecer, que daí ele virou pra mim e falou assim: hey man, my time now. E aí subiu o vidro e foi embora. Se fosse o Schwarzenegger, falava: você tá lá Não, e o carro sumia numa névoa, né, meu? Mas eu encontrei o Patino depois rapidinho, encontrei ele outra vez. Depois, agora, recentemente, 5 anos atrás, fazendo uma peça, era outro Shakespeare. E daí eu fui falar com ele no final, e daí eu falei assim pra ele, eu fui falar com ele, não sei o que lá, acabou que a gente tava no mesmo lugar. Porque eu fiquei esperando a peça, depois que a peça acabou, eu fiquei olhando os refletores, porque o meu sonho era fazer um teatro no Ibirapuera, eu montei esse projeto, teatro para o ar livre, tivesse um festival de teatro no Ibirapuera de graça para todo mundo. Então eu sempre pirei com isso, mas infelizmente o Brasil bom, todo mundo sabe. Sim. E eu não tinha grana para pagar para as pessoas que me pediram e nem quis entrar nos esquemas da maneira que foram desenhados. Mas tomara que alguém faça um dia, porque seria muito importante, seria muito legal. Mas daí, tomara que eu consiga fazer também. Mas assim, acabou a peça lá de novo, 5 anos atrás, Shakespeare in the Park, que é um teatro no parque em Nova York. E eu fiquei vendo os refletores, bababá. Daí os caras, aí meio que todo mundo foi embora, né? Aí tava eu, minha mulher, não sei o quê. Aí veio os carinha que tava, tipo, tem que ir embora. Aí eu fui embora por uma porta. De repente eu parei numa porta porque tava fechada. Aí eles falaram: não, espera aqui. Falei: tá bom. Aí eu olhei pro lado, tava o Jeff Goldblum, que é um ator, né? Um grandão assim. Eu olhei: não, eu sou o cara, mano. Aí saiu o Pacino, desse tamanho, né? O Pacino desse tamanho. Pequena.
Aí ficando conversando. Aí ficou eu, o Goldblum, minha mulher e o Pacino, de novo. Eu falei, porra, no espaço do tamanho dessa mesa. Caralho. Aí eu falei, pô, Pacino, desculpa, já que estamos aqui, sou um ator. E acho que ele achou que eu tava lá porque alguém tinha me colocado lá pra falar com ele. Então. Ele lembrou daquela fita? Não, aí eu falei pra ele. Falei, ó, quando eu era moleque, eu falei com você depois de Júlio César. Aí ele falou, eu tava bem naquela peça? Aí eu falei, você tava bem. E você me perguntou, aí ele me perguntou, você me perguntou o que eu fazia no Brasil. Aí ele falou assim, vocês fazem Shakespeare no Brasil? Ele falou a mesma pergunta. Aí eu falei, você me perguntou, então, exatamente isso que você me perguntou. Aí ele falou, tá vendo? Você gosta tanto de mim e eu não sou tão criativo assim. Caralho.